E foi sancionada no dia 31 de março a lei que inclui no Código Penal a modalidade de crime de stalking. Agora a lei prevê punição de até 2 anos de prisão para quem ferir a integridade física, psicológica ou perturbar a liberdade e a privacidade de qualquer pessoa pela internet. São exemplos de stalking os numerosos telefonemas e mensagens indesejadas a fim de amedrontar a vítima. Atualmente existe o cyberstalking, que se configura na perseguição causado danos à integridade psicológica ou reputação realizada por meio de correio eletrônico ou das redes sociais. Para falar da nova lei, eu recebo agora a advogada e especialista em crimes cibernéticos, doutora Luciana Reis. Boa tarde e bem-vindo ao plantão. Boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar aqui presente para falar de um crime que é extremamente importante falar. É muito comum esse crime? Bom, é mais comum do que você imagina e a gente nem sabia, assim, vamos falar assim, as pessoas nem sabiam que esse crime era crime. Eu até quero fazer um destaque que esse tipo de crime já existe, inclusive, nos Estados Unidos e Europa há mais de 25 anos. E aqui, hoje, muitas pessoas, tanto que eu até já fiz essa pergunta nas minhas redes sociais, você já cometeu, já stalkeou alguém? E muitas vezes a pessoa fala assim, uai, será que já? A pessoa às vezes não sabe se já stalkeou e muitas vezes já stalkeou. Às vezes você manda mensagens repetitivamente. Reiteradamente. WhatsApp, Facebook, como citou as redes sociais, próprio e-mail também. Incomodando, desde que seja reiteradamente, incomodando essa pessoa de uma forma física ou psicologicamente, né, causando um certo embaraço, né, na pessoa. E aí vai cometer. Aí o crime é stalking e quem comete o crime é denominado de stalker, né? Uma observação até que eu acho interessante fazer é o caso da morte do John Lennon. Lá, 25 anos atrás, o assassino do John Lennon, ele era um stalker. Porque o que é o stalker no sentido geral mesmo? É aquele que vai, que vigia, que fica te vigiando, que vê aonde você vai, segue os seus passos, sabe direitinho onde você está hospedado, se estiver num hotel, onde você mora, o que você faz, quais são os hobbies. E a partir desse caminho ele vai traçando, olha, a pessoa é dessa forma, a pessoa gosta disso, para poder cometer um crime, seja até um homicídio, como ocorreu lá nos anos 80 no caso do John Lennon, ou no caso, um exemplo que eu costumo dar, que pode ser tanto no mundo real como no virtual, um exemplo é um casal. Por exemplo, nós temos um casal e aí sempre tem uma pessoa, por exemplo, na porta do emprego, né, desse casal, para dar flores para um dos. Isso aí vai causar um certo dissabor entre o casal, um certo estresse. Sendo isso reiteradamente, ele configura crime. Ele é um stalker, exatamente. Vai configurar crime. Doutora, essa lei, eu até fiz essa pergunta, porque nós já temos a lei Carolina Dickmann, não tem nada a ver uma lei com a outra, elas se diferenciam. Sim, diferencia, não tem nada a ver. O crime de stalker é uma coisa, a lei Carolina Dickmann é invasão de dispositivo informático alheio, e a intenção do cybercriminoso ali é implantar no dispositivo informático, seja no teu celular, seja no computador, é implantar ali vulnerabilidades. Inclusive a lei fala vulnerabilidades no plural. Isso significa o quê? Significa que se for um cavalo de Troia, se for um malware, se for um vírus, dentro da lei Carolina Dickmann o fato é atípico, por isso que a lei é falha. Ah, mas colocou um cavalo de Troia ali, mas a lei fala no plural, vulnerabilidade, então tem que ser mais de uma. Então, assim, existem entre estas N vulnerabilidades dentro dessa N falhas, né, vamos falar assim, dentro dessa legislação, o que confunde muito quem está tendo que utilizá-la para poder defender, por exemplo, um cliente. Muitas vezes a gente vai ter que utilizar de outra legislação porque a lei Carolina Dickmann ela não supre. Ela acaba não suprindo. O Silvio está no Jardim dos Estados e ele pergunta, para ser stalking, necessariamente, o agente precisa ter contato com a vítima? Não necessariamente. Ele pode conhecê-la de longe e aí, no caso,
esse tipo de contato, até que eu estou falando, ele vai vigiá-la, né? Que nem eu estou falando. Aí, para cometer o crime, se ele quer... Claro, se a pessoa for assassinar, que nem o exemplo que eu falei... O John Lennon foi um caso extremo, né? Vai chegar a assassinar. No caso das flores, aí depois dele analisar, dele ver, dele no trabalho, dele pesquisar quem é quem, aí que ele vai, para cometer o crime, ele acaba tendo esse contato. Mas até ele chegar nessa fase de estar obcecado pela pessoa, até chegar nessa fase do cometimento do crime, ele ainda vai estudar como é que ele vai fazer, até chegar ao ponto de cometer o stalking. No caso da pessoa invadir o e-mail da outra, isso configura crime também? Configura o crime, mas aí nós vamos ter que partir nessa questão. O que ele fez? Ele invadiu o e-mail... A pessoa vigiar a localização da outra através, né, do próprio e-mail, que hoje tem os dispositivos de localização, né? Sim, se ela vigiar, crime? Aí eu até acho interessante apontar. Existe uma coisa que chama OSINT, dentro da perícia, que é o Open Source Intelligence. Então, assim, quando você está analisando a geolocalização para algum fato positivo, tudo bem. Agora, depende do que você vai fazer com essa geolocalização. Se ela utilizar essa geolocalização para prejudicar a vítima, aí nós vamos depender. Por exemplo, encontrei aonde X está e eu quero... praticar uma lesão corporal, porque agora eu sei aonde que ele está, eu quero praticar uma lesão corporal contra ele. Aí nós vamos sugar, vai haver aquela absorção para o crime de lesão corporal, que é o artigo 129 do Código Penal. Então nós temos que reparar nesse tipo de situação. Às vezes aplicou o crime de stalking, mas o que veio depois? Que nem o John Lennon. O que veio depois? O que acarretou isso? Né? Houve o homicídio, então... absorve, né? Até porque o crime de stalking é uma penalidade muito baixa ainda, né? De 6 meses a 2 anos. Se você for reparar com o crime de homicídio, então há esse, né? Uma suga há esse incremento aí. Isso. A Maria Tadeu tá no conjunto habitacional, ela pergunta, a lei pode ter eficácia caso o meu ex-namorado continue me perseguindo através das redes sociais? Com certeza. Com certeza. É necessário aí que ela, então... faça um boletim de ocorrência e aí lembrando que esse crime é por representação, né? É uma ação penal pública condicionada. Aí depois que ela faz esse BO, vai ter aí a movimentação do Ministério Público para poder começar vai ter um inquérito, tudo, e vai ter a necessidade do Ministério Público movimentar essa ação, mas é necessário que ela faça um BO. A Tatiane está com a gente também no Itamaraty 3, na Zona Leste. Ela pergunta, a lei pode ser aplicada nesses casos de perseguição política também? Tem muita perseguição política, né? Eu acho que eu sofro stalker aqui todo dia, porque tem gente que manda. Claro que a maioria manda mensagem falando bem, mas tem muitas pessoas. E aquelas mensagens de bom dia cedo, eu acho que dá pra configurar crime, né? Bom dia, manda um café da manhã, uma flor, brincadeiras à parte, né? Mas a gente é bombardeado hoje em dia com tantas mensagens, né, doutora? Aí é o que eu tô falando, depende da situação. Você, por exemplo, um político, depende da perseguição. Vamos falar o termo perseguição, sim, porque o stalking o termo perseguição, até antes de responder a pergunta, o termo perseguição ele é bem amplo se você for reparar em termos de stalking mesmo. Perseguição se você for, vem da palavra do inglês, né? Stalking, vem da palavra em inglês, que significa perseguição. Mas se você for parar para pensar, perseguir, pode vir, a polícia vai perseguir alguém e dá-se a perseguição. Só que mesmo assim, há um distanciamento, é muito amplo, perseguição e stalking, viu? Mas é assim, por mais que a legislação trouxe a palavra em inglês para nós, há esse distanciamento entre perseguição. Eu creio que a doutrina ainda vai trazer isso. Existe um doutrinador que fala sobre isso, inclusive Spencer. Gosto muito desse doutrinador. Existe um doutrinador que fala sobre isso e há uma distância muito grande entre perseguição e o próprio stalking. Porque o stalking, a pessoa é obcecada.
perseguição, a polícia ela não está obcecada ali, ela está cumprindo o papel dela. Agora, na questão de política, depende se a pessoa estiver obcecada em perseguir um político e começar reiteradamente a praticar até mesmo uma ofensa, de novo, ameaçou o político, aí nós vamos sugar isso daí e vamos pro crime de ameaça. Vira até para campo dos danos morais 147, também, né? Aí entra a questão da injúria, né? Nós já vamos lá pro também 137. Então, nós temos que analisar, porque eu falo que é uma penalidade muito aquém, e aí disso daí decorre outro crime muito maior, absorção. Muito bem, eu quero agradecer a presença da doutora Luciana aqui na edição do Plantão. Muito obrigado por participar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço e... Aliás, passa suas redes sociais lá, que é legal o pessoal seguir. Você tem postado muita coisa bacana sobre esse tipo de crime, passo. Né? O meu Instagram é Luciana Reis Paula. Então, assim, tem bastante conteúdo lá sobre essa questão. Postei um postzinho lá sobre stalking, dando uma explicação um pouco mais ampla, né? E tem muita coisa sobre stalking pra gente falar, né? Pena que o tempo é curto, Você mas vai voltar aqui mais vezes, com certeza. Obrigado, doutora Luciana, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, eu volto às 7 horas da noite, ao vivo, com a edição do Plantão 47. Até lá.